Você precisa se alimentar. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Hebreus capítulo 12. Nós estamos esse mês falando sobre santidade, né? O tema do mês é santidade, a nossa vocação, né? Nossa vocação é algo que Deus, né, nos ordenou, ser de santo porque eu sou santo. A palavra de Deus, né, em todo momento, todo tempo, ela vai nos ensinar, vai nos moldar a fugindo das paixões do mundo e buscar a santidade. Então, nós estamos nessa temática e, obviamente, nós vamos falar sobre isso também hoje. E eu queria que você me acompanhasse, Hebreus capítulo 12, verso 12, né, nós vamos ler na NAA, eu estou lendo aqui, você pode ler na sua versão. Diz assim: por isso, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Continua o texto dizendo: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Vamos orar? Se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, Deus, pelas infinitas e ricas bênçãos que temos recebido do Senhor. E mais uma vez estamos aqui, Senhor, para sermos alimentados, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Por isso oramos, Pai, clamamos, Senhor, individualmente, cada um aqui clama, pede, para que a palavra entre no nosso coração e encontre um coração, uma terra fértil, Pai. Encontre um coração aberto, um coração sensível a receber, Senhor, e não um coração de pedra endurecido. Por isso nós oramos, Senhor, oramos e pedimos, Senhor, quebra de nós, tira, Pai, todo o coração de pedra. Ó Deus, que nós possamos buscar e ver o Senhor de uma maneira humilde, uma maneira simples, que nós possamos ver o convívio e entender, Senhor, que tudo que nós falamos e fazemos é para o Senhor, para glorificar a Ti, Senhor. Por isso, nós buscamos isso agora, a nossa santidade, Pai. Através dessa palavra, possamos ser instruídos, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? O escritor de Hebreus, o livro de Hebreus, ele foi escrito, né, para o povo hebreu, que estava se convertendo ao cristianismo. Ninguém sabe, na verdade, quem foi o escritor de Hebreus. Existem algumas teorias, né, alguns chutes, se foi Paulo, se foi Timóteo, ninguém sabe, porque o escritor não se identifica. Mas o escritor de Hebreus, ele fala para o povo judeu, né, que estava se convertendo ao cristianismo. Por isso que todo o livro de Hebreus vai se falar muito sobre, né, o tempo, vai falar, né, sobre a cultura judaica, vai falar aqui, né, sobre expiação, porque era o costume e era o que aquele povo estava entronizado. Aquele povo conhecia, né? Era como se estivesse falando com o brasileiro, com alguém estivesse falando com os brasileiros e estivesse falando da nossa cultura. Nós conhecíamos bem, né? E o texto diz, né, o escritor, ele fala aqui que, né, o que chama atenção é que nós precisamos buscar a santificação.
Então é algo que eu e você precisamos buscar. É algo que nós precisamos trabalhar, entrar, né, nessa questão de esforço, nessa questão de busca, né, nessa diligência, buscando a santificação. E o texto diz que se eu não fizer isso, se eu não me santificar, se eu não buscar, né, com empenho, eu não verei ao Senhor. O texto é bem claro, né? Então, nós entendemos e vemos que a santidade é algo primordial na vida de um crente. Não existe, né, você falar, né, você dizer, né, você até pode falar e dizer isso, né, que você é um cristão, se você não busca a santidade. E existe um problema hoje, porque nós estamos numa cultura tão atolada no pecado, né, tão entronizada nas coisas do mundo, que o profano, né, ele está avançando nas igrejas, e para algumas igrejas, algumas pessoas, né, acho que é normal. Mas não é normal. Não é normal. E nós precisamos buscar então isso. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos buscar do Senhor entendimento, nós precisamos se santificar, né, no sentido de se separar das coisas do mundo, porque, se você talvez não saiba, né, a santificação, né, ser santo é ser separado, né, você não ser na mesma forma do mundo, mas você ser algo diferente, é você andar na contramão daquilo que é normal, né? E o que é normal hoje nós sabemos que é anormal para Deus. E essa busca precisa ser algo constante na vida do crente. Não existe, irmãos, né? Você falar que ama a Deus, falar que você crê no Senhor, mas vive uma vida totalmente fora dos padrões da palavra. Nós já falamos isso e nós já batemos muito nessa tecla, né? E o Senhor Jesus diz isso, né? Que aquele que ama a Ele, guarda os mandamentos. Não existe outra forma, irmãos. Né? E o texto então está falando aqui, né? O escritor de Hebreus está falando para o povo, falando para aqueles irmãos que estavam se convertendo, que olha, vocês precisam se santificar. Vocês precisam buscar a santificação, porque sem santificação, você não verá o Senhor. Não é rituais, não é ofertas, não é aquilo que você pode dar, porque na velha aliança era assim, puxa, eu cometi um pecado, eu vou lá e sacrifico um animal, né, e aquele animal, ele é a representação e o pagamento da minha dívida, do meu pecado. Mas agora, né, na nova aliança, fala, não existe mais isso, o sangue de Jesus está sobre ti, e você, né, por ser alguém que foi lavado e remido pelo Senhor, você precisa buscar a santificação. E existe uma frase que eu anotei aqui, do Thomas Watson, ele diz assim: a santificação, ela é gradual. Se ela não aumentar, é porque não está viva. Então isso nos faz uma reflexão, que se eu aceitei a Jesus há um tempo atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e a minha santidade hoje, ela não é maior do que aquele tempo, então ela está morta. Ou então eu estou morto, né, espiritualmente. A santificação é gradual. Então, assim, eu preciso entender que daqui a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, eu não posso estar mais no nível que eu estou hoje. Eu preciso ter crescido nisso. E os pecados que ainda hoje eu luto, eu preciso ter vencido. Eu preciso ter lutado, né, por isso e vencido. Agora, se ela não aumentou, a minha santidade, é porque talvez ela não esteja viva. E eu queria falar sobre isso hoje. E o tema da mensagem é: ou santos ou nada. Não é o santos do time não, irmãos, né? Porque senão tem o Heloísio é santista, né? Ele vai falar, olha, tem que ser santos agora. Mas não é isso, irmão.
Ou nós somos santos, ou não somos nada. E é um grande problema, irmãos. Porque o texto diz que se eu não for santo, eu não verei o Senhor. Quer dizer então, pastor, que eu tenho que ser tipo, aqueles santos assim? Não, irmãos. Santo é aquele que busca a santidade. Santo é aquele que, gradualmente vai crescendo na sua santidade, vai buscando, erra, obviamente que nós erramos. E o texto diz que nós pecamos diariamente, pensamos coisas que não deveríamos pensar, fazemos coisas que não deveríamos fazer, mas isso não significa que nós não estamos buscando a santidade. A santidade, ela precisa ser um processo, gradual e ativo, como nós falamos agora. A santidade é algo que eu preciso buscar diariamente, irmãos. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Oh, misericórdia. O Tozer, um autor, um teólogo, famoso teólogo, ele diz assim: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Aqueles que se dizem santos, mas não vivem a santidade, o escritor está falando aqui que eles são a tragédia do cristianismo. E com razão, irmãos. Com razão. Porque talvez, nós poderíamos já ter alcançado muito mais, muitas mais pessoas. Talvez o Brasil hoje fosse um país já totalmente tomado, pelo Evangelho, se não fosse santos sem santidade. Se não fosse pessoas que dizem ser santa, mas não praticam a santidade. E o cristianismo é isso, irmãos. Se alguém diz ser salvo, mas sua conduta não reflete o caráter de Cristo, e ele vive uma vida distante da vontade de Deus, onde não se pode ver resultados efetivos da sua santificação, então essa pessoa verdadeiramente nunca foi salva. A santidade é um fruto. A santidade é algo que eu busco com diligência. Eu aplico esforço. Mas o texto diz outras coisas com relação à santidade, O escritor aqui continua falando sobre santificação, Depois ele diz, olha, ninguém fica afastado da graça de Deus. E ele diz que atitudes, que eu posso ter, que vão me afastar da graça de Deus. E algo que me chamou a atenção, irmãos, é que o escritor diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E quando eu estava lendo esse texto, isso saltou, à minha vista, porque, irmãos, nós olhamos, e percebemos que aqueles que estão próximos de Deus, aqueles que estão caminhando com o Senhor, eles obviamente produzem frutos do Senhor, não é verdade? Alguém que caminha lado a lado com Cristo, alguém que tem, está junto com o Senhor, alguém que caminha, e absorve da árvore do Senhor, ela não tem como não dar fruto. Agora, quem anda longe do Senhor, quem anda afastado de Deus, quem anda uma vida longe ou somente uma vida de aparência, ela não está, o ramo não está ligado, com a árvore. Mas existe um fruto que ela produz, e é a amargura. E a amargura, é algo terrível, é algo, que o texto diz aqui, que ele não só corrói a pessoa, não só destrói a pessoa, mas o texto diz que por causa da amargura, muitos são contaminados.
Pensa comigo, a pastora Dai, ela estava contando, vou pegar emprestado o testemunho que ela disse para mim e para alguns irmãos, não lembro quando foi, sobre o pinhão, né? Ela pegou uns pinhão, acho que foi, no feriado, pegou uns pinhões, nós fomos pescar, ela pegou uns pinhões lá que tinham caído e tal, e tinha 2 que estavam com caramujo, né? Com larvinha. E ela lá, né, deixou, falou, puxa, depois eu tiro isso aqui, não vou poder mexer nisso agora. E esqueceu, né? Esqueceu quanto tempo? 3 dias. 3 dias. Dois pinhão que estavam amargurados. Eles contaminaram já uma grande metade dos outros pinhão. Isso é uma lei que acontece muito, né, no reino também. A amargura, a raiz de amargura, o texto diz, quando ela brota, quando ela dá as caras, né, porque a amargura ela vai nascendo. Quando ela dá as caras, ela causa perturbação e ela contamina os outros. Isso é algo seríssimo, irmão. Para aqueles que são santos, né, ou têm uma aparência de santo, isso é um fruto podre que sai. E nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar com as raízes de amargura que nascem no nosso coração. Porque a amargura tem diversas causas, não é verdade? Você pode ter sofrido algo injustamente, você pode, né, ter tido, né, algo que te aconteceu, alguém que te feriu, e isso cresce no seu coração, no nosso coração, e isso vai trazendo um dano tão sério, irmãos, tão sério, que a Bíblia diz que outras pessoas são contaminadas por essa amargura. Isso num contexto religioso, né, num contexto entre irmãos, é terrível. Por isso nós, como crentes, como santos, que buscamos a santificação, nós temos que, como diz, né, arrancar a raiz de amargura do nosso coração. Raiz de amargura é um veneno contagiante que serve de canal para que o pecado se espalhe entre o povo, como uma erva daninha. O seu Antônio, ele mexe, corta grama e tudo mais, ele sabe, a erva daninha é terrível, né, seu Antônio? Acaba, ela é um veneno, que ela nasce e ela não se espalha. Mas exatamente, irmãos, a raiz de amargura é a mesma coisa. A raiz de amargura transmite o mau testemunho e o escândalo e ridiculariza a fidelidade de Deus. Por isso que o texto faz uma conexão com Esaú. Não sei se você conhece a história de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, né, no qual Jacó, né, deu uma lambada nele. Isso, obviamente, causou em Esaú, né, uma amargura, né? Já era uma família disfuncional, onde o pai preferia um, a mãe preferia o outro, e aquilo era um problema, né? E você vê que num lar disfuncional, né, para que nasça uma raiz de amargura, é coisa, né, simples, rápida. E nós vemos que o texto, o escritor de Hebreus, ele faz uma conexão, né, com Esaú. Ele diz assim, brotando caos e perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E o texto continua, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. O texto diz que Esaú foi impuro e profano, ele vendeu primogenitura, né, ele se casou com quem não deveria casar, né, ele, né, queria matar depois o irmão, sabe? Tudo isso talvez era algo que nasceu no coração dele por causa da amargura. E nós precisamos cuidar, irmãos, porque isso é uma armadilha de Satanás para nós. Criar uma amargura no coração, talvez de uma situação,
que você tenha razão, ou talvez nem tenha razão. Talvez de algo que aconteceu com a sua vida, que alguém te feriu, mas que talvez essa pessoa nem saiba que te feriu. Mas se nós não cuidarmos, Satanás, né, que anda ao nosso derredor como um leão, ele está pronto para lançar os seus dardos inflamados num coração amargurado. Por isso, todos os dias, irmãos, nós precisamos se revestir. A pastora Daiane estava falando sobre, foi ontem, na armadura de Deus, falando sobre a armadura de Deus, irmãos. De Efésios 5, nós precisamos todos os dias, irmãos, se revestir da armadura de Deus. Todos os dias. Todos os dias, irmãos. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Lucas 6:45. Jesus diz assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala o que está cheio o coração. Você já percebeu que a pessoa amargurada, ela só fala coisas que machucam, coisas más, coisas que não edificam, se você conversar, não sei se você já teve, o desprazer de conversar com pessoa assim, porque, irmãos, sendo sincero, ninguém gosta de conversar com pessoa amargurada. Se tem alguém que gosta, eu vou colocar você, montar um gabinete para você, e vou passar todas as demandas para que você possa escutar. Mas assim, irmãos, ninguém gosta, porque a pessoa amargurada, ela vai te contaminar. Já conversou com pessoa que só sabe reclamar? Reclama. Eu costumo falar, vai reclamar no paraíso. Tem pessoas que vão reclamar do paraíso, irmãos. Puxa, não está bom aqui, está muito quente. Puxa, esse leão aqui está me atrapalhando aqui. Não tem carne aqui para comer. Então, irmãos, a pessoa amargurada, ela tende a reclamar, ela tende a cuspir ou a vomitar, a amargura que está no seu coração. E isso é um problema, irmãos. Nunca está bom. Amargura também como autocomiseração. Pessoas que uma forma sutil do orgulho, pessoa com autocomiseração, ela passa, ela disfarça como humildade, mas na verdade, irmãos, é o fruto de uma disposição mental centrada em si mesmo. Pessoas que só sabem falar dela, dos problemas dela, o que acontece com ela de errado e o que acontece, em volta dela de errado. Irmãos, amargura, algo que nunca está bom. E não adianta você apresentar, uma solução, porque o prazer de pessoas amarguradas é amargurar o outro, é falar mal do outro, é questionar, é apontar erro. Mas sabe, irmãos, eu aprendi algo, que toda vez que você aponta o dedo para alguém, existe pelo menos 3 dedos apontados para você. Sabe? E nós precisamos cuidar com isso, porque o texto diz, e eu volto a falar sobre isso, que isso contamina. Contamina, irmãos. Nós temos um exemplo claro na Bíblia. O Senhor libertou o povo do Egito. Milagres, intervenções, o mar se abriu, o povo, só por esse milagre, irmãos, eu acho que eu nunca mais reclamava da minha vida. Puxa, você vê o mar se abrindo, irmão, não é para qualquer um. E depois você vê o mar fechando, em cima dos egípcios. Livramento de Deus, sabe? Mas não era só isso, era a coluna de fogo, era a sombra, era a roupa que crescia, o calçado que não desgastava, era a comida, o maná vinha do céu. Mas aquele povo, ainda assim, amargurado, questionava Deus e questionava Moisés.
ao ponto de falarem: puxa, nós precisamos voltar ao Egito. Nós queremos tanto voltar ao Egito. E ali houve uma rebelião, né? Corá e tentou se rebelar contra Moisés, e o Senhor veio com a mão, e aquele povo, aqueles que se rebelaram, caíram, né, num buraco. Mas sabe, irmãos, isso mostra um coração amargurado. E se eu e você não cuidarmos do nosso coração, da saúde do nosso coração, nós podemos cair no mesmo erro. Nós podemos entrar no mesmo erro. Misericórdia, né, irmãos? Então, buscar a santidade, buscar, né, fugir da raiz da amargura, significa ser mais parecido com Jesus. Você vai olhar, né, nos evangelhos, você vai olhar nas cartas de Paulo, nas outras cartas, você vai ver em todo o Novo Testamento, né, que se fala sobre Jesus, você vai ver alguém que sofreu bastante, irmãos. A gente, né, coloca Jesus somente como a crucificação, né, o sofrimento da crucificação, que realmente é algo já que nenhum de nós, né, nunca passou, e glória a Deus não vai passar, né? Mas assim, irmãos, a crucificação era algo comum na época, né, do Império Romano. Jesus não foi o único a ser crucificado, na verdade, milhares de pessoas foram. Mas talvez, irmãos, o maior sofrimento de Jesus foi se desconectar do Pai. Deus Pai, Deus meu, por que me desamparaste? E carregar sobre si o peso do pecado da humanidade. Daqueles, né, que viriam a nascer, Jesus já estava carregando o pecado desses irmãos. Sabe, irmãos, então, quando a gente olha para Jesus, nós vemos alguém que sofreu algo grande, mas você não vê Jesus amargurado, você não vê, né, você não lê, você não consegue ali em nenhum texto, em relatos, vendo Jesus, puxa, e não digo reclamar, irmãos, porque tem dia que a gente reclama, né? Tem dia que, puxa, não está legal hoje, né? Não é assim? Não sei se com vocês é assim, comigo tem dia que não está bom, hoje eu não estou. Mas sabe, irmãos, algo natural. Agora, a amargura é algo que já é um veneno. A pessoa amargurada, ela não só reclama da vida, mas ela reclama de tudo, de todo mundo. E ela amargura, e ela, né, causa discórdia, e ela cria problemas, né, com pessoas, com situações, com tudo. É aquele tipo de pessoa que entra no lugar, ele muda a atmosfera do lugar. Você sabe, né? Tem pessoas que entram no lugar e assim, o Espírito Santo muda a atmosfera daquele lugar, né? Para quem é santo, quem está buscando a santidade, né? Você chegou numa roda de amigos que estão falando besteira, né? Chegou o santo, ninguém fala mais. Não é verdade? Agora, tem pessoas que entram em determinados lugares e elas parecem que contaminam com a sua amargura, com a sua raiva, com a sua, né, disposição ruim. Sabe, irmãos, e o texto diz aqui que eu e você precisamos, né, arrancar a raiz de amargura que pode nascer no nosso coração. Porque para sermos santos, como nós lemos ali, no livro de Hebreus, né, nós precisamos buscar a santificação, não tendo nenhuma raiz de amargura. Amém? Quem está comigo? Amém? Quem precisa mudar? Amém, né, irmãos? Eu sou o primeiro. Glória a Deus. Abra comigo lá, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11.
1 Timóteo, capítulo 4. As duas cartas pastorais de Paulo a Timóteo, né? Paulo orientava Timóteo em diversos assuntos ali. Paulo trabalhou com ele a questão da sua mocidade. Paulo trabalhou com ele questões doutrinárias. E o que ele diz aqui, na primeira carta que ele escreveu, que nós temos relato, né? Obviamente, ele deve ter escrevido muito mais para ele, mas diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, verso 11, Paulo ensinando Timóteo, seu filho na fé, ele fala assim: ordene essas coisas e as ensine. Ninguém despreze por você ser jovem. Então Paulo está falando, olha, a tua idade não conta muito. Ninguém pode te desprezar pela sua idade. Mas ele diz, mas pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então o apóstolo Paulo falou assim, olha, a tua idade não diz muito, mas você precisa ser um exemplo. Um exemplo. Irmãos, e aqui eu digo, né, aqueles que se santificam, que buscam a santidade, eles precisam não só buscar. Eu não posso ser somente santo, eu tenho que parecer santo. As minhas atitudes precisam ser de santo. Eu preciso não buscar somente a santidade, mas eu preciso ser aparentemente santo. São coisas, né, que nós precisamos buscar. Por quê? Porque eu sou um exemplo para os fiéis. E como eu disse, nós podíamos ter já o Brasil tomado, né, já do Evangelho de Jesus. Mas por causa de algumas pessoas, por causa de algumas atitudes, por causa de uns maus exemplos, pessoas se fecharam para o Evangelho. Você certamente conhece alguém, né? Que não quer saber de crente, que não quer saber de igreja, que não quer saber de Jesus, porque foi ferido por um mau testemunho. Pessoas que deveriam dar exemplo e foram o péssimo exemplo. Pessoas que deveriam trazer o evangelho das boas novas, mas trouxeram, né, as más novas. Não é verdade? Ao ponto, irmãos, da questão do exemplo ser algo tão sério, que Jesus, né, quando está exortando a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15, ele diz assim, eu conheço as obras que você realiza. Ele está falando para aquela igreja, ó, eu sei quem você é. Ele diz, você não é nem frio e nem quente, você é morno. Então, na visão de Jesus, né, ele diz, continua falando, quem dera você fosse frio ou quente. Na visão de Jesus, é melhor o crente ser frio, ou não ser crente, do que ser alguém meia boca. É melhor, né, você ser alguém que é frio espiritualmente, do que você envergonhar Jesus fazendo o que faz. Sendo morno. Porque não existe, para Jesus, irmãos, não existe um meio termo. Eu não sou meio bom, não. Ou eu busco a santidade, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, ou o diabo já me capturou. Não existe muro, né? Aquele que está em cima do muro, o muro é do diabo, irmãos. Está em cima do muro, você já sabe onde está. Irmãos, então isso é algo que nós precisamos anelar, buscar. Santidade, irmãos. E a santidade, ela dá os frutos. A santidade, a pessoa que está buscando a santidade, irmãos, ela não entra em discussões tola, vã. Ela não incrimina o irmão. Ela não acusa. A pessoa que está buscando a santidade, irmãos, ela tem um relacionamento com os outros. Ela perdoa. Ainda que custe, irmãos, ainda que seja custoso, difícil, né? E aqui, não quero falar para você, irmão, você tem que, né? Não, mas é custoso às vezes a gente dar o braço a torcer, mas a gente olha e fala assim, existe coisas maiores e melhores do que isso aqui que eu estou vivendo. Existe um Deus,
né, existe uma nova Jerusalém, existe, né, um tempo com o Senhor que nós vamos ter, que não vale a pena eu perder isso por discussões, por amargura. Por isso, irmãos, o nosso relacionamento, ele precisa ser santo. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Santifique em tudo. Irmãos, o crente que está buscando a santificação, ele é santificado em todas as áreas da sua vida. Mentira, já não vai mais. Ah, mas eu dou o dízimo, mas eu minto um pouquinho. Irmãos, está errado. Cadê a santificação? Ela não é parcial, né? Ela não é meia boca. A santidade, irmãos, como a palavra de Deus diz, o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo. E o texto continua: o espírito, alma e o corpo. Espírito, alma, irmãos. As raízes de amargura, né, para aqueles que estão buscando a santidade, elas são arrancadas. Fofoca, maledicência. O texto fala corpo, pecados contra o corpo, pecados sexuais. Irmãos, aqueles que estão no Senhor, eles são santificados em tudo, irmãos. Há uma santificação progressiva. E o texto diz: sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Uma vez o pastor Milton falou para mim: sabe o que é irrepreensível? Eu falei: o que, pastor? É não ser repreensível. Simples, né? É aqueles que não são repreendidos. Muito bom. Isso, e quando até quando, irmãos? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a santidade é algo que eu preciso buscar todos os dias da minha vida, até o fim da minha vida, irmãos. E é algo que nós precisamos. Não é somente em uma área, é em todas. Amém? Glória a Deus. Então assim, ou somos santos, ou não somos nada. Como o texto que nós lemos lá no começo diz assim, né, que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você recebe essa palavra? Eu queria que você ficasse de pé, ia chamar o ministério de louvor. A gente está somos perfeitos? Não somos, irmãos. As pessoas falham, né? Nós falhamos. Eu digo para você que você vai falhar mais do que alguém vai falhar com você. É assim, natural. Eu, como pastor, vou falhar, né, com os irmãos. Não somos perfeitos, irmãos. Mas assim, buscamos. A palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13, vai dizer assim: e não há criatura que não seja manifesta pela sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas.
Sabe, essa não é uma palavra para acusar ninguém, mas é para fazer uma reflexão dentro de nós. E como nós aprendemos e temos vivido, o Evangelho examine-se o homem a si mesmo. A comunhão com Deus, o Senhor está nos chamando a fazer uma avaliação de nós mesmos. Sabendo, irmãos, como o escritor de Hebreus diz assim, que todas as coisas, elas já estão descobertas e expostas aos olhos daquele quem temos que prestar contas. Por isso não adianta, irmãos, a gente continuar empurrando as coisas com a barriga. Não, deixa eu viver assim, deixa eu continuar desse jeito. Vou levando, vou empurrando com a barriga. Deus já sabe de todas as coisas, irmãos. Um dos atributos de Deus é a presciência. Ele já conhece o final de todas as coisas, irmãos. Ele já sabe, todos os dias das nossas vidas. Ele já conhece o coração de cada um, diferente do inimigo, o diabo. Ele não conhece, ele não sabe. Ele vive só o dia de hoje. Amanhã é outra história. Por isso que, quando nós lemos essa palavra, essa passagem, o dia é hoje, irmãos, o momento é agora. Eu costumo falar, talvez seja o último clamor do Espírito Santo para as nossas vidas, para que nós alinhemos o nosso coração com Deus. Essas últimas semanas estava em 2 velórios. Quando a gente está em um velório, a gente começa a fazer uma análise da nossa vida, não é verdade? Não sei você, mas eu começo a avaliar. Puxa. E a gente começa a pensar, puxa, talvez essa pessoa não teve tempo de fazer isso, fazer aquilo, Daí você começa a se colocar no lugar, puxa, se fosse eu, como é que ia ficar minha família? Como é que ia ficar, minhas contas? Tadinha da minha esposa. Como é que ia ficar, os meus filhos? Como é que ia ficar a minha salvação? Mas assim é um chamado do Espírito Santo para que eu e você possamos fazer uma avaliação e tomar uma decisão para com o Senhor. O dia do Senhor para nós é hoje e agora. Eu queria que nós pudéssemos fazer uma oração, irmãos. Se você quiser se ajoelhar na sua cadeira, se você quiser vir à frente, se você quiser ficar de pé, mas eu queria que você fizesse uma oração sincera. Enquanto vai ser cantado louvor, você pode fazer isso, para que nós pudéssemos fazer uma avaliação. Puxa, como está meu coração? Será que o Senhor precisa arrancar algumas raízes de amargura que nasceram no meu coração, por eu me afastar, por eu olhar para as condições humanas, para eu olhar para as coisas do mundo? Talvez você seja aquela pessoa que tem um olhar crítico, Tem pessoas que são assim. Mas será que isso é de Deus mesmo? Será que isso não é um orgulho? Puxa, será que nós não precisamos, se quebrantar? Falar, Senhor, eu quero ser santo, como o Senhor é santo. Que haja em nós o mesmo pensamento, a mesma conduta que houve em Cristo Jesus, que era Deus, mas que veio ao mundo como uma pessoa humilde, mansa. Eu queria que nós pudéssemos fazer isso. Se você quiser fazer isso na sua cadeira, você pode fazer, mas vamos ter um tempo de oração. Se você pudesse ajoelhar,
puder tirar esse tempo de oração ajoelhado, aqueles que não puderem, né? Não tem problema. Se você quiser vir à frente, mas que nós pudéssemos como igreja poder tirar esse tempo agora. Amém? Enquanto vai ser cantado o louvor, não cante o louvor, irmãos. Não acompanhe os ministros de louvor. Cante aquilo que o seu coração precisa cantar e falar. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus.
eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça. Eu me constranja com a sua glória, infinita humildade. Servo de todos, Aleluia. Irmãos, Ronaldo sentiu algo de Deus, confirmou no meu coração algo. Eu queria que nós, antes de encerrarmos, pudéssemos tirar um tempo. Se você sentiu que você precisa liberar perdão, pedir perdão para alguém, se pudesse fazer isso agora, você pudesse fazer, se essa pessoa está aqui ou se não está, se você pudesse liberar o perdão. A palavra de Deus diz, perdoa-me, Senhor. O Senhor nos ensinando o Pai Nosso, a orar o Pai Nosso, diz, perdoa os meus devedores, perdoa, não, o Senhor possa perdoar, que eu perdoe como o Senhor me perdoa, no sentido mais claro. Se você sentiu algo no coração de liberar perdão para alguém, alguma pessoa, talvez essa pessoa já não esteja mais nem entre nós, mas isso é algo que criou no seu coração uma amargura e tem te impedido de receber a provisão do Senhor sobre a sua vida. Porque o texto diz que se eu não perdoar aqueles que me perseguem, se eu não perdoar aqueles que me devem, o Senhor não me perdoa. E eu queria que nós pudéssemos fazer isso agora. Eu queria que você pudesse liberar. Pastor, mas eu não sinto perdoar. Irmão, mas ninguém vai sentir perdoar. É uma decisão. Você precisa decidir. Você precisa tomar essa decisão agora e declarar. Isso precisa ser como algo diário. Todos os dias você olha, eu decidi perdoar. Há um testemunho meu com relação a algo que aconteceu em 2003. Em 2003, meu irmão de 27 anos foi assassinado numa tentativa de assalto. E isso trouxe no meu coração, e não só no meu coração, na minha família, trouxe uma raiz de amargura que perdurou por muito tempo na minha família, na minha vida. Mas um dia o Senhor falou para mim, olha, num retiro de integração, você precisa abandonar isso. E eu questionei Deus, mas Deus, não é algo simples. Não é alguém que te fraudou, não é alguém que te pegou algo, não, é alguém que tirou algo, é uma vida. Mas o Senhor falou para mim, olha, eu tenho algo maior e melhor para a sua vida. E sabe, irmãos, é um desafio. Tem dia que você, teu ânimo está aflorado e você está indignado. Mas eu falei, eu decidi perdoar. Decidi. E sabe, eu tenho colhido bênçãos por causa de uma decisão. E eu queria que você também pudesse ter isso no seu coração. Então vamos fazer isso. O louvor vai continuar mais um instante. Se essa pessoa está aqui no meio, você poderia sair do seu lugar e fazer isso, diretamente para a pessoa. Mas se não está, irmãos, você depois pode ligar, pode mandar uma mensagem. Mas comece a declarar isso. Comece a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Olha, eu não carrego mais esse peso comigo. Eu decidi abandonar essa falta de perdão. Eu decidi tirar isso do meu coração. Sim, Deus, nós oramos agora, Senhor,
Espírito Santo de Deus, nosso conselheiro. Espírito Santo de Deus, aquele que nos ajuda nessas questões, que alinha o nosso coração com o coração de Deus. Nós oramos agora, Senhor, que venha, Senhor, sobre esse lugar uma unção do Teu poder, uma unção que quebra toda falta de perdão, que quebra toda corrente, Pai. Oh Deus, toda cadeia que tem aprisionado a vida dos meus irmãos, Senhor, nós quebramos agora no nome de Jesus. Haja um quebrantamento, Senhor, no nosso meio. Haja um quebrantamento no nosso meio, Senhor, arrancando, extirpando toda raiz de amargura. Senhor, nós oramos, Senhor, oramos com a autoridade daquele que pode todas as coisas, nosso Senhor Jesus. Oramos com aquele que sofreu, que padeceu, mas que ao sofrer e padecer falou ao Pai: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, que haja esse sentimento em nossas vidas, que haja esse sentimento assim como houve em Cristo Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, nós oramos, Senhor, quebra toda a cadeia da mente, Senhor. Oh Deus, toda a cadeia que tem impedido, Senhor, oh Deus, nós acessarmos a esse lugar. Deus, eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos nos amar como o Senhor amou. Nós queremos perdoar como Tu nos perdoou. Nós queremos nos amar como o Senhor amou. Nós queremos perdoar como Tu nos perdoou. Nós queremos nos amar como o Senhor amou. Aleluia, aleluia. Você recebe essa palavra? Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia, glória a Deus. A Ti, Jesus, seja toda a honra e toda a glória. Aleluia, amém, queridos? Que o Senhor Jesus possa trazer clareza ao coração de cada um aqui. Que o Senhor Jesus possa moldar o coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, vá em paz. Não esqueça, quinta-feira, nosso culto para as mulheres, mulheres em transformação, vai ser uma bênção. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que seja uma semana abençoada sobre ti.